Olá! No vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão baseada no Dia Internacional das Mulheres, agora dia 8 de março. Então tem sim um foco de honrar as mulheres, mas de também honrar a energia feminina. E quando eu falo em energia feminina, então eu não estou me referindo apenas a nós mulheres, eu também estou referindo a uma porção que também é presente nos homens. Então este vídeo não é apenas para nós mulheres, mas é um vídeo que tem sim a intenção de trazer esta reflexão do quanto que a gente tem dado importância ou, pelo contrário, a gente tem preterido, renegado essa energia feminina que habita tanto no homem quanto em nós, mulheres. E por que eu quis pensar assim? Porque na minha visão, quando a gente nega a nossa energia feminina, a energia yin, eu acho que a gente está muito mais propenso a doenças, a estresse, a violência, a agressividade. E é por isso então que eu quero trazer essa reflexão. E para começar, eu queria definindo o que eu entendo por essa energia masculina yang e essa energia feminina yin. Vou começar definindo a yang. Energia yang é uma energia mais ligada a aspectos de ação. Então, é uma energia mais ligada à extroversão, a planejamento de metas, traça objetivo e chega, no ponto que foi planejado, no tempo adequado. Então, é uma energia muito de fazer, de produzir, de acontecer. Então, é uma energia que a gente pode ter o simbolismo da seta, ela é linear, ela aponta para uma direção e ela chega nessa direção. Ela também é uma energia que a gente pode comparar ao Sol. Então, ela é forte, ela tem presença, ela sempre aparece no céu, o Sol sempre aparece do mesmo jeito, ele não fica como a Lua que ela varia, porque a energia yin, que é a energia feminina, ela já é uma energia muito mais lunar, que isso significa que uma lua, ela nunca está do mesmo jeito no céu. Ela nasce redondinha, nasce cortada, tá luminosa ou tá escura, que a gente nem percebe. Essa é a energia yin, é aquela que se faz presente, mas não necessariamente com a produção, com o destaque. É uma energia, então, mais introspectiva. É uma energia que nos convida mais à reflexão. Não que não haja ação, mas o foco da energia yin não é a ação, porque a energia yin ela está mais atenta ao processo, então ao caminhar até chegar na ação proposta. A energia yin, então, é aquela que nos convida, depois de toda a ação yang que a gente teve ao longo do nosso dia, de noite, quando a gente para, ou mesmo durante o dia, Mas geralmente a gente faz isso de noite, quando a gente para e faz uma avaliação do nosso dia, quando a gente percebe como é que está o nosso corpo, quando a gente avalia os prós e os contras, o que eu gostei, o que eu não gostei. Esta avaliação é o movimento da energia feminina, que é tida como uma energia yin, de reflexão, introspecção. Então, por que eu estava querendo então falar sobre refletir e talvez trazer o Dia Internacional das Mulheres para a gente honrar essa energia feminina? Porque eu acredito que realmente existe muita pressão em cima da gente para que a gente produza o tempo inteiro, para que a gente esteja em atividade, movimento o tempo inteiro. Digo isso como mulher, porque nós mulheres temos o nosso ciclo. O nosso ciclo menstrual, ele já nos coloca em alguns períodos em momento de introspecção. E o quanto que quando nós mulheres não nos conectamos com essa chamada de revisão interna, o quanto que a gente não sente cólica, que a gente fica daí mal-humorada, o quanto que a instabilidade de humor aparece, o quanto que esses inchaços, os sintomas pré-menstruais ficam muito mais aflorados. Ao meu ver,
quando isso acontece comigo, isso está me significando que talvez eu não mudei, não acompanhei o ciclo, não acompanhei uma rotação, o fluir do meu organismo, que ora está em Yang, ação e produção, ora está em Yin. E o período pré-menstrual, menstrual, ele realmente é um chamado para eu me conectar mais internamente com as minhas energias que não estão externas, mas que estão lá dentro. E talvez eu me conectar muito mais com o lado da sabedoria e não tanto na busca de conhecimento. Então esse foi um exemplo que eu dei do universo feminino. Mas se a gente for olhar para o universo masculino, a gente percebe muitas vezes o quanto que está também um pouco estereotipado que o homem sempre está muito mais para a ação do que para a introspecção. Eu acho até que tem um pouco de pressão em cima dos homens no sentido do produzir, do suprir, do fazer e acontecer, né? O homem traz muito essa energia de resolução. E o quanto que o homem não está adoecendo, porque às vezes ele também não aguenta essa pressão que é tão, somente os homens que estão no mundo corporativo, né, o mundo das indústrias, o quanto que realmente prazos, metas, execução, né, foco, não permite com que muitas vezes o homem vá entender que, sei lá, ao longo do dia, nas questões que ele foi resolvendo, às vezes ele experimentou um nozinho aqui na garganta e aquele nozinho foi algum tipo de emoção que traria ali uma reflexão, mas não havia tempo para isso, porque eu preciso fazer isso, produzir aquilo, ou seja, aquele nozinho fica às vezes, né? Até que às vezes ou vem um sintoma, ou vem uma doença, ou alguma outro jeito criativo do nosso corpo para nos chamar para que a gente busque o equilíbrio. E às vezes aquele nozinho permanece até que desapareça, ou às vezes, né, canaliza para outra coisa, mas não fez esse momento de introspecção, de volta para dentro. Então eu acho que a gente está entrando sim num estado muito grande de doença, porque a gente está muito desequilibrado com essas duas energias. Nós mulheres às vezes ficamos muito na energia yin e falta a ação, a atuação, a força do útero quando está em trabalho de parto, que expulsa, né, o bebê que está na hora de nascer, porque aquele ciclo acabou. Então algumas mulheres realmente, a gente está muito nessa energia às vezes yin e falta ação. Outras mulheres estão muito na energia yang e é muita ação e pouca interiorização, pouco movimento de acolhida, de gestar, né, aquilo que eu estou vivenciando, no sentido de estar permitindo elaborar, sentir aquilo tudo que eu vivenciei. Mesma coisa com os homens. Né? Então eu entendo que a questão de doença, muitas vezes que nos aflige, é um pedido muito criativo do nosso corpo para que a gente tente equilibrar essas duas energias. Que o homem equilibre mais o yang, que ele permita com que a energia yin do descanso, né, de realmente da reflexão, do aconchegar-se, né, do cuidar-se fisicamente, de fazer os check-ups que são necessários, né? Isso eu percebo muito mais, né? As mulheres estão bem descuidadinhas, mas eu ainda sinto que os homens às vezes têm muito mais esse descuido, que só vão buscar um olhar para si quando algo realmente gritou no corpo e aí vai buscar essa ajuda. Então eu acho que quando a gente está nessa vibração, quando a gente conduz a nossa vida assim, significa que a gente está em estado de desequilíbrio. E aí a gente está em estado de doença. Estado de doença é desequilíbrio. E eu estou tentando direcionar só essa reflexão nesse sentido de que se eu estou muito yang, eu estou descuidando dessa porção, né, de reflexiva que também me constitui. Então eu acho que nesse Dia Internacional das Mulheres, o meu desejo era trazer essa reflexão para que nós mulheres, sim, eu acho que nós mulheres precisamos sim honrar mais o nosso lado feminino, honrar mais a nossa energia yin, entender que aí tem sabedoria e que é uma forma de ser e estar no mundo que às vezes a gente está tão preocupada em resgatar o nosso valor, em ocupar um lugar que a gente está descuidando de algumas coisas que pertencem ao feminino, né? E a mesma coisa os homens, o quanto que às vezes, né, estão desconectados dessa energia yin, né, com essa energia do descanso e estão muito super usando a energia yang e aí o desgaste é certo. Então, nesse Dia Internacional das Mulheres, para as mulheres eu desejo sim
mesmo assim de coração, muito amor e muita vibração nessa energia feminina, para que haja um aflorar, um despertar maior, né, deste feminino na gente. E para os homens eu desejo que esse Dia Internacional das Mulheres seja, na verdade, um alerta para que você pare e reflita o quanto que você tem cuidado dessa energia feminina dentro de você. E que cuidar da energia feminina dentro de você não significa um exercício de feminismo ou eu estou lá deixando de ser machista. Não, gente, vamos integrar, né? Então que os homens integrem essa energia, que convidem o feminino a fazer mais parte da sua vida quando você realmente para e sai do automático. Era essa reflexão que eu queria fazer. Espero que todos tenham uma boa semana e até mais. Tchau!